Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HGLG11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 155,80, ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 8,48%. Ele está sendo negociado atualmente a um PVP de 0,99, ou seja, ele está bem próximo do seu valor justo. Atualmente ele está com 1% de desconto. Ele vem sendo negociado com liquidez muito alta, mais de 8 milhões em média de negócios diários. E ele ainda com essas quedas que ele recebeu recentemente, ele vem de uma variação positiva de 7% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Lá nos idos de 2019, finalzinho de 2019, estava tendo muita euforia no mercado. Então esse fundo, que valia mais ou menos R$ 150, chegou a ser negociado ali a 210, R$ 220, algo bem acima do normal, né? Aí veio a situação pandêmica, as cotas desse fundo foram jogadas para incríveis 120 e poucos reais, 130 reais, mas entre aspas, rapidamente o fundo se recupera e volta a patamares novamente de ágio, de 180, 190 reais. Passado esse momento aí, ocorreu a pandemia, né? Situação mais grave aí. Isso impactou o fundo e ele começou a ser negociado ali mais ou menos 150, 155, 165 reais. Durante março de 2021, as cotações voltaram novamente a 180 reais, mas com o passar do tempo, durante o ano de 2022, a cota do fundo mais ou menos equilibrou-se ali em mais ou menos 165 reais. Durante o período eleitoral, teve uma pequena elevação ali nas cotações para algo na casa de 175 reais, mas, novamente, a cotação voltou para um patamar de mais ou menos 165 reais. Recentemente, esboçou uma alta e, novamente, ele entrou em queda, só que dessa vez ele rompeu e agora está mais ou menos nessa faixa, né, de 150 e poucos reais de cotação. Então esse é um fundo que, em comparação a outros, ele tem menos volatilidade, tanto para cima quanto para baixo, né? Continuando aqui no site agora, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, mandato renda, ele é logístico, fundo de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial. E em relação à vacância, nós também vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial. Esse é um fundo que está quase chegando a 500 mil cotistas, né? 491 mil cotistas. E ele tem hoje mais de 33 milhões de cotas emitidas. Ele vale no mercado aí, ó, 157. E aí hoje, esses 155 reais, né, ele está bem próximo ao valor justo. Ele tem um valor aí de 5 bilhões e 320 milhões de tamanho. E o último dividendo entregue pelo fundo foi de R$ 1,10. Continuando aqui no site, agora a gente vê sobre o dividend yield do fundo. Esse é um fundo que o dividend yield dele não é muito alto. O mais comum é algo na casa de 0,5, 0,6. Só que recentemente o dividendo do fundo está orbitando ali quase 0,7, né? O que para mim é algo bem expressivo. Se você considerar o yield anual do fundo, aí dá mais do que isso. Por quê? Durante os anos anteriores aí, ó, o fundo estava fazendo entregas extraordinárias por meio de vendas de imóveis, né? Então nesse período aqui, você considerar o yield médio, ele passa a ser maior do que isso, porque esses dividendos extraordinários aí davam um resultado bem maior. Aí, recentemente, o fundo não jamais está fazendo essas entregas extraordinárias aí. Nominalmente dizendo, ó, o dividendo que era na faixa de 78, ele deu um salto para 1,10 e está estabilizado nesse patamar de 1,10. Os extraordinários, ó, 2,60, 2,20, 1,75, 3,30, 2,20 e 1,50, não... nos últimos meses não teve mais extraordinário, né? Pelo que eu vi lá dentro do relatório, o fundo está desenvolvendo 2 ou 3 imóveis. Quando esses imóveis ficarem prontos, se o fundo negociar e vender esses imóveis, ele pode oferir um resultado aí e voltar a fazer entregas extraordinárias. Continuando no relatório, esse fundo ele anuncia no último dia útil do mês. Então, como eu gravo esse vídeo com 2 semanas de antecedência, no dia que eu estou gravando aqui, ele já fez o anúncio do último dia útil. Então, no dia 31/10, esse fundo vai pagar no dia 14/11 e, como eu já esperava, ele manteve os R$ 1,10. Lá dentro do relatório gerencial, o que antes, né, o recorrente do fundo,
era na casa de 0,90, 0,95, próximo de R$1. Hoje o fundo já está se aproximando mais de 1,10 do recorrente do fundo, tá? Eu vou mostrar isso para vocês lá dentro do relatório gerencial. Continuando aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo e tem um erro aqui no site, então não vou olhar por aqui, vou deixar para ver lá dentro do relatório gerencial. Até porque lá dentro do relatório gerencial, ele traz, porque aqui a gente só tem até 2019. Ele vai trazer um impacto desde que o fundo veio a mercado. E aí a gente vai ver o quanto esse fundo entrega de performance desde que ele vem a mercado. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Torne-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você vai ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, muito versátil e com muitas funcionalidades. Adquirir a planilha ela te ajuda de diversas maneiras. Principalmente vai te ajudar a organizar seus ativos, te ajuda na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira a planilha, porque além de tudo isso, também é uma forma de apoio financeiro ao canal. Então, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. Por fim, nós contamos ainda com e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. São e-books de ótima qualidade, com conteúdo muito agregador. Adquira os e-books, porque além de tudo é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Então, muito obrigado a todos vocês aí que nos apoiam. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial, o relatório mais recente anunciado pelo fundo, né? E aqui a gente vê o seguinte, na data do relatório, né? Fundo 159, na época 157, atualmente 155. É um fundo grande de 5,4 bilhões. Um fundo hoje com alavancagem, eu calculei lá, realmente está nessa faixa próxima a 12%. Só que eu vou mostrar para vocês que essa alavancagem, se a gente for ver a alavancagem líquida, ainda é menor que isso. Tá? Porque o fundo tem bastante caixa, bastante liquidez para fazer frente à alavancagem. Então, ao contrário de outras alavancagens, para mim, é uma alavancagem muito, muito, muito tranquila. Comentários da gestão. Então, aqui a gestão começa a falar um pouco sobre as situações, né? Então, nesse mês, o fundo gerou um resultado altíssimo. Lógico que tem não recorrentes aqui, ó. Ele gerou 49 milhões de receita, que dá 1,46. Ele levou um resultado de 41,9 milhões, o que dá 1,24. Então, desses 1,24, o fundo distribuiu 1,10, né? Nesse mês, ocorreram os seguintes impactos extraordinários. Recebimento da última parcela da venda do HGLG com bica. Então, isso aí gerou 11 centavos extras para o fundo, que não é todo mês que vai cair. Venda de CRIs, que gerou 4 centavos aí para o fundo. Então, são 2 impactos aí que são extras, né? Aquisição da fração ideal. Então, esse ativo aqui, o fundo já era dono de 79% desse ativo e o fundo comprou mais 2,61% desse ativo. Então, saltou para 81% do ativo. Então, hoje o fundo é dono de quase 59 mil metros quadrados, sendo que o empreendimento tem 71 mil metros quadrados, quase 72. Aqui ele mostra como é que se desenrolou, os valores e tal, tá? E o que é estimativa disso aqui trazer para o fundo, os resultados. Ele comprou um ativo grande, se eu não me engano, eu não lembro se foi do LGCP ou se foi do NEWL, mas ele comprou o condomínio Log GO Business Park. Talvez tenha sido do LGCP, tá? Então, fato relevante, eles pagaram 251 milhões, sendo que pagaram 98 milhões e meio à vista, no dia 27 de setembro, e eles vão pagar 75 milhões lá em abril de 2025 e mais 76 milhões a partir, mais ou menos, em 27 de setembro de 2025. Então ele comprou aqui, ó, um condomínio logístico, não foi só um galpão. Por quê? Lá tem 9 galpões. Então aqui é como se fosse 9 galpões logísticos que ele comprou de uma vez só. Assim como aquele imóvel lá tá trazendo um resultado de 4 centavos para o fundo, esse imóvel aqui vai trazer um resultado para o fundo de 5 centavos. Só que não é que vai aumentar as receitas em 4 centavos, 5 centavos. Por quê? Porque esse dinheiro aqui, ó, ou parte desse dinheiro aqui, eles estavam em caixa, gerando um resultado talvez até maior do que esse aqui, né?
Então, quando ele aloca em imóveis, esse imóvel vai trazer mais 4, mais 5, só que ele vai deixar de receber o dinheiro que estava parado em caixa. Então não é bem assim, né? E aqui tem uma foto desse imóvel que ele comprou, todos os 9 galpões aí, ele comprou esse aqui, ó, todo esse condomínio. Então todos esses imóveis de uma vez só, imagina, 9 imóveis pro portfólio, né? Algo bem positivo. Em relação ao comercial, ele vai falar sobre locação, expansão, renovação. Eu quero fazer esse vídeo aqui mais curto do que os demais vídeos, mas aqui eu sugiro que você leia o relatório. Se você tem interesse em ter o fundo aqui, você vai ver, olha, o que já está assinado de locação. Já tem negociações previstas para alocar, mas também tem devoluções, ó. Tem inquilino que está devolvendo. É muita coisa, sabe? Eu vou passar de forma mais rápida, mas é interessante que vocês leiam isso aqui, ó. Tanto de empresas que devem devolver galpão aí, previsto aqui, ó, previsões, técnicos. Aqui são quando faz alguma reforma ou alguma coisa para manutenções, né? Ele traz essa parte aqui de questões técnicas. E aí, continuando no relatório, agora a gente chega na DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. E aqui a gente observa que setembro foi um mês atípico. Ele aumentou um pouquinho a alocação de receita de 29 milhões para 31 milhões, isso aqui é normal, porque ele tem mais ativos agora, né? Agora, esses rendimentos imobiliários saltou de 5,5 para 11, quase 12. Isso aqui eu não acho que vai se manter alto assim. Outras receitas, né, que ele recebeu dinheiro de 394 mil, quase 5 milhões e tanto. Então, são situações atípicas. E as despesas do fundo também saltaram, né? O que despesas financeiras mantém a alavancagem, mas despesas imobiliárias quase o dobro, né? 371 para 688 mil. E despesas operacionais do fundo saltou de 1 milhão e 200 para 3 milhões e 100. Então, aqui as taxas da gestão aqui pegaram salgado, né? Enfim, a gente vai calcular na prática, né? O que esses 40 milhões aqui que o fundo gastou com despesas, o que esses 40 milhões vão representar frente ao total de receitas de 523 milhões. Vamos ver na prática o que as despesas do fundo estão representando, né? Então, nos últimos 12 meses, 40,445. Esse valor aqui vezes 100, dividido por 523 milhões 928 mil. Então, as despesas do fundo estão ali na casa de 7,71. Então, apesar de ter dado todo esse salto no último mês, no acumulado dos últimos 12 meses, eu vejo como sendo algo totalmente tranquilo. O que a gente observa? O fundo está distribuindo, ó, 37 milhões, 37 milhões, e isso é R$1,10. Atualmente, ó, nesse mês aqui, o que a gente vê? Que o fundo teve de receitas 32 milhões. Então ele precisa de só, entre aspas, né, só mais 5 milhões para ele, esses 37 milhões aqui, que é os 1,10, para que a 1,10 seja a entrega recorrente do fundo. Só de vacância geraria mais quase 2 milhões. O que ele deu de carência e desconto, que em algum momento vai acontecer, esses 2 milhões vai vir para cá, ó. Eu vou arredondar, 32 com mais 2, 34 milhões. Então vai faltar mais 3 milhões mais ou menos, que ele já chega nesse percentual. Então, antecipação, atrasos, multas, juros, em algum momento isso aqui também é incorporado para o fundo, é mais de 3 milhões. E aí ele chega nesses 37 milhões aí, que são os 1,10 recorrentes. Então, o que é receita potencial? Se ele zerasse todas essas questões aqui, ó, e tivesse 100% adimplente, sem vacâncias, sem devedores, tivesse tudo rodando direitinho, isso aqui recorrente já daria mais do que 1,10. Então, assim, eu acho que não é muito difícil do fundo chegar nesses 37 milhões de receita recorrente aqui. Acho que ele está caminhando para isso e que depois com reajustes, né, que é essas situações aqui de carência e desconto, e em breve ele chega nesses 37 milhões recorrentes do fundo. Então a gente vê que ele estagnou, né, está estabilizado nesse patamar de entrega de R$1,10 e as reservas do fundo, ó, elas vinham quase acabando. Então teve um momento que chegou a ser 23 centavos, 13 centavos, 9 centavos. Nesse momento já tinha vários youtubers que falavam, ó, esse fundo vai começar a entregar 90 centavos. Aí ele fez aquele, entre aspas, né, aquela transação com o pessoal da XP lá, que comprou metade de um, que comprou metade de outro, voltou a fazer reservas, ó, 30 centavos, 43, 58. Mês passado ele tinha consumido as reservas ali, ó, caído para 39 centavos, e agora ele aumentou as reservas novamente para 53 centavos. Então, nesse mês aí, o fundo voltou a ter um resultado bem positivo aí, impactado, né? Continuando aqui, a gente vê sobre a rentabilidade, que é aquilo que eu falei para vocês, ó, desde que o fundo veio a mercado, lá em 2011 para cá, ó, o fundo já entregou de performance 518%. Na época o IFIX nem existia. E o CDI bruto, 235%.
eu vou até aplicar aqui, fazer o cálculo na hora para vocês aqui, ó. Eu vou considerar aqui 15% de imposto. Daria mais do que isso, por quê? Aqui, ó, nesse meio tempo aqui, talvez você teria que ter comprado 2 títulos longos aí. E quando você paga imposto do meio do caminho, o seu resultado final é pior do que se fosse só no final. Tá? Mas então a conta que eu estou fazendo aqui nem é essa. Vai ser menos que isso ainda. Mas vamos aplicar aqui, ó, 0,85, e aqui a gente está tirando os 15% de imposto. Então a rentabilidade no período não chegou a 200%. Ou seja, 2,5 vezes maior aqui a rentabilidade do fundo. E ainda tem abençoados que vêm comparar com CDI. Renda variável, em média, ela supere muito o CDI, muito. Agora, se você olhar no curto espaço de tempo, né, tem momentos que o fundo acaba performando menos mesmo. No longo prazo, teve momentos que o fundo aqui estava perdendo, mas depois ele dispara, né? Enfim, não cabe nem discussão em relação a isso. Liquidez altíssima e o número de cotistas segue crescente. No ano passado, ele tinha 424 mil e ele está finalizando o ano aí com quase 500 mil. Está crescendo de forma um pouco mais tranquila, mas ainda assim, né? É um crescimento aqui que dá mais ou menos 20%. Um fundo que já é um colosso, aumentar 20% do seu número de cotistas é algo também de ser considerado, né? E aqui a gente vê como é que é a composição do patrimônio. Fique atento a esses números e quando chegar lá na alavancagem eu vou voltar nesses números. Então, olha, os imóveis do fundo hoje valem 5 bilhões e 300 milhões. Agora note, ó, FIIs, se for algo urgente, o fundo consegue vender esses FIIs aí e fazer dinheiro, mas eu nem vou considerar os FIIs, tá? 369 milhões, não vou considerar. Agora CRIs. CRIs não é o core do fundo. Então, ele tem 150 milhões de CRIs, 237 milhões de LCI, 66 milhões de renda fixa, mais 41 milhões de valor a receber. Eu vou arredondar, ó, 100 milhões, com mais 250, 350 milhões, com mais 150, mais ou menos 500 milhões. Então, só o que ele tem de caixa líquido dá 500 milhões. Você desconta que desses 850, ó, já diminui bastante assim, as necessidades do fundo, entende? Então, depois que você tira essa dívida do que eles têm a receber aqui, ó, o patrimônio líquido do fundo é mais ou menos 505 bilhões e 300 mesmo. E aqui mais abaixo ele mostra no horizonte de curto e médio prazo tudo que o fundo tem para pagar ou receber. Então, nos próximos 6 meses aí, ó, ele vai ter que pagar 4,2 milhões e mais 5,2 milhões. Isso aqui tudo, entre aspas, mamão com açúcar, né? Bem facinho. Depois, ele tem que pagar mais do que 12 meses. Tudo isso aqui, ó, 20 milhões, 118 milhões, que aí são todas as dívidas do fundo. E ele vai ter a receber ali mais 20 milhões e 20 milhões. 20 milhões aí que é 12 meses e mais 20 milhões com 18 meses aí que foi entre aspas, né? Eles compraram um ativo do XPLG e o XPLG comprou um ativo deles, né? Mas depois eu vou mostrar para vocês que aquele valor que o fundo tem para liquidez lá é totalmente tranquilo e tá bem saudável para o fundo. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí pra nós. E aí? Você conhecia esse fundo? Você sabia que no longo prazo esse fundo tem uma performance do que é renda fixa, o Tesouro Selic, que o pessoal tanto fala? Você acha que ele é um bom fundo? Você tem? Você teria? Você acha ele caro? Atualmente que ele caiu, você acha que é uma oportunidade? Comenta aí pra nós, seu comentário é muito importante. Sempre que eu falo de algum ativo aqui no canal, eu deixo claro se eu sou conflitado ou não. E outra coisa que eu sempre deixo claro, principalmente comigo, porque a gente vê muitos influenciadores aí falando que comprou ativo e tal, e uma massa gigantesca acaba comprando porque Primo Rico, o Economista Sincero, esses grandões aí falam que comprou ou vendeu um ativo. Então, assim, o fato de eu falar que eu tenho um ativo não significa que ele seja bom ou ruim, que seja para você comprar. Então eu sou transparente, eu falo que eu tenho esse ativo ou não, né? No caso eu tenho ele, tanto na minha carteira pública quanto na carteira fechada, mas não significa que ele seja algo bom para você. O objetivo do canal é educacional. Eu estou fazendo a leitura aqui, mostrando os pontos que eu considero interessantes, mas cabe a você decidir se é algo importante para você ou não. Então não compre ou venda, porque você viu alguém na internet aí falando bem ou mal de um ativo.
Você não sabe se a pessoa tem boas intenções ou não, se ele tem algum interesse por trás aí ou não. Cuidado, e às vezes quando ele anunciou uma compra ou uma venda, ele já vendeu antes. E aí você só sabe depois e sai vendendo desesperadamente aí. E pode ser que a própria pessoa que falou que vendeu tá te recomprando lá embaixo quando você vende desesperado. Enfim, atualmente o mercado de fundos imobiliários está caindo, até mesmo ações está caindo. É o mercado como um todo. Então não adianta você se desesperar achando que o seu ativo ficou ruim. Estude para você entender, sabe? E como eu disse, esse fundo altíssima liquidez, altamente diversificado, gestora muito renomada. Então eu não tenho muito o que se falar. Para mim é um dos melhores fundos aí no geral. De tijolos e tudo, melhor fundo do nosso mercado aí. Gosto bastante, mas de novo, né? Isso não é uma indicação de qualquer maneira, não é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar com vocês o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Então a gente estava tentando bater esses 17.900 aí, batemos. Agora a gente está crescendo aí, tentando chegar nos 18 mil, 19, 20. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente vai chegar aí nesses 20 mil inscritos aí. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Então aqui a gente chega agora para ver a vacância do fundo. A vacância do fundo atualmente já chegou a ser 10%, está hoje em 5%. Meses atrás ele tinha reduzido para 4%, mas agora aumentou para 5%. O vencimento dos contratos do fundo. Então, nesse ano, venceu ou vai vencer 6%. Para o ano que vem, o ponto de atenção, 14% de vencimentos aí. 2026, 10%. Então, não é algo preocupante assim, exageradamente, mas, poxa, se 14% desocupar e não renovar, né? E não ocupar rápido, pode ter impactos nas receitas do fundo, né? Como são ativos bem localizados, de ótima qualidade, a gestão também sempre faz um bom trabalho. Eu não acho, primeiro, que vai desocupar tudo, e mesmo que desocupe, eu acho que eles conseguem fazer uma boa recolocação. O prazo médio dos contratos do fundo não é longo, é, entre aspas, de apenas 3,9 anos. Revisionais, esse ano teve ou vai ter ainda 41%. O ano que vem também tem bastante revisionais, e essas revisionais geralmente trazem um impacto positivo, tá? E aí o fundo consegue recompor, repassar a inflação do período e aumentar os aluguéis. Então, tudo isso aqui é mais um ponto para corroborar. Eu acho que o fundo vai voltar, vai passar a ter um resultado recorrente de R$1,10 aí agora. Então aqui a gente vê quando ocorrem as renovatórias. A maior parte se dá ali em janeiro e o resto é bem espalhado pelos demais meses do ano. Principais locatários do fundo. Então hoje, o principal exposição do fundo é o Mercado Livre, que representa 14% do portfólio do fundo. Não é interessante o fundo ser dependente de um único inquilino, né? Então 14% é acima dos 10%, que seria o ideal, mas ele está chegando a um limite aceitável, né? Não é igual a outros fundos que às vezes um único inquilino representa 40%, 50%, mas é um ponto de atenção. A Volkswagen também tem um percentual alto, com 11,76%, e aí os demais são bem mais pulverizados, com quase 4%, 3,9%, 3,6%, e os outros são 62% altamente pulverizados, né? Então tranquilo. Eu gosto desse ponto aqui do fundo, ter a maior parte dos seus contratos de forma típica, 68%, porque pode não ter tanta segurança assim nos contratos, mas os aluguéis já são mais dentro da realidade e quando vencem esses contratos atípicos aqui, às vezes trazem impacto negativo para o fundo, tá? Então eu prefiro que a maior parte sejam realmente típicos. A maior parte dos os contratos, os inquilinos, tem rating de altíssima qualidade de crédito, então são contratos aí com alta qualidade. Aqui finalmente a gente chega na alavancagem, né? Então a gente vê que é uma alavancagem que vai reduzir drasticamente com o passar do tempo aí, saindo de 12% para chegar na faixa de 3,9% lá em 2034, em 10 anos. E o ponto que mais me chama a atenção é isso aqui, Hoje, só os 5% que o fundo gera já está conseguindo arcar aqui, por exemplo, com 70%, 80% das despesas de alavancagem. Então é aquilo que eu falei para vocês, tá? Não dá isso tudo. Que aqui, vamos supor que seja 35 milhões. Isso aqui não dá 25, mas eu vou arredondar, tá? Para que aí seja sempre 25 milhões, Então aqui seja 25, 25, 25, 25, tá? Mais aqui 25, 25. E aqui 25, 50, 100, 150. Vou pôr mais essa aqui, 200 milhões. A gente viu lá em cima que só a liquidez alta lá,
Só de LCI ele tem 237 milhões. Renda fixa mais 66. Ó. Só isso aqui já dá 300 milhões. Então já é mais que suficiente para esses valores aqui, ó, com a realidade do fundo hoje. Só que venhamos e convenhamos, esses 5% tendem a representar mais depois, porque eles não vão ficar estagnados aí, né? Então a tendência é que com o passar do tempo, fique cada vez até mais leve para o fundo aí pagar essa alavancagem que ele possui. Então, para mim, a alavancagem do fundo é totalmente tranquila, né? Essa parte aqui eu não vou ler, mas aqui tem todos os fatos relevantes recentes aí de compras, os principais eventos. Qualquer coisa, você pausa o vídeo, dá uma olhada aí com atenção. O que ele está desenvolvendo? Esse HGLG G300 já está bem encaminhado, 85% da obra aí. Ó. Esse outro aqui, que é o HGLG, o G100, ele está desenvolvendo, está com 17%, está no início das obras aí. E ainda tem, se eu não me engano, esse Simões Filho aqui também. Então ele está desenvolvendo alguns ativos, e esses ativos desenvolvidos aí, geralmente, trazem um bom resultado para o fundo. Uma parte que eu não gostei aqui dessa mudança de relatório agora que está sendo feito pelo Pátria, é que agora você não consegue achar os ativos, né? Antes tinha um hiperlink aqui que você clicava e você conseguia ver detalhes dos ativos, foto, coisa nesse sentido, e não tem mais. Mas aqui a gente vê os ativos que o fundo possui hoje e quanto que esses ativos, esses imóveis, representam para o PL do fundo, né? Então, ainda assim, está totalmente mostrando todos os ativos que o fundo possui aqui. Ele fala de algumas assembleias que eles participaram, ele traz alguns destaques de valor e tem todo um glossário falando o que é build suite, o que é yield on cost, o que é cap rate, então o que é ABL, né? Alavancagem, ele fala explicando o que seria cada um desses nomes de mercado aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!